Nós estamos aqui hoje na sede do IBREI e hoje é um dia muito bacana, muito feliz para nós. Nós estamos estreando um novo modelo aqui do nosso encontro do Mundo em Pauta, hoje com a parceria com o estúdio BHTech. Então nós estamos fazendo a gravação aqui dessa primeira entrevista, nesse novo formato. E hoje nós temos um amigo, um convidado muito especial que nós chamamos para fazer esse programa de estreia, que é o professor Marcos Vinícius de Freitas. Obrigado por estar aqui conosco, professor. Um prazer enorme também, né? No início do programa, que honra, muito obrigado. É isso aí. E a nossa ideia é fazer um bate-papo. Esse programa Mundo em Pauta é uma conversa sobre os principais assuntos, né, e aspectos que estão acontecendo no mundo, que impactam o ambiente de negócios. E então nós combinamos hoje de falar um pouquinho sobre o ambiente geopolítico, os movimentos que estão acontecendo no mundo, essa perspectiva para o ano 2025. Então, como é que vai ser 2025 para nós, professor? Essa é uma pergunta complicada, né? Porque a gente tem que levar em consideração o que está acontecendo no mundo. E vamos pensar algumas coisas que a gente começa a notar. Em primeiro lugar, a eleição de Trump nos Estados Unidos, que coloca de volta à cena uma pauta conservadora, tentando equilibrar aquela pauta mais à esquerda que você observava de valores e na sociedade. Então você nota esta mudança no pêndulo, voltando aqui um pouco mais conservador. A impressão que me dá em relação a esse assunto, a eleição do Trump, né, a postura dele hoje está até um pouco mais agressiva, né, mais forte no sentido do conservadorismo que o primeiro mandato dele. É impressão minha ou é uma realidade? O presidente no segundo mandato tende a focar uma pauta mais internacional, só que Trump sabe que tem somente 2 anos para ter resultados efetivos. Ele sentiu, quando foi presidente pela primeira vez, o que significa perder a maioria na Câmara de Deputados. 2 impeachments, não é aquela situação toda que ele passou num pé de guerra com o Congresso norte-americano com relação à Covid. Então ele sabe que ele tem 2 anos para ter resultado, ele precisa atender a demanda do Partido Republicano, valorizar esta base que ele conseguiu fazer crescer. O mais interessante desse aspecto todo, Maurício, é quando você olha para Trump, hoje em dia ele transformou o Partido Republicano no verdadeiro representante da classe trabalhadora dos Estados Unidos. Então, é por essa razão que ele vem numa agenda mais conservadora, resultado também de uma mudança no perfil eleitoral nos últimos anos. E com esta demanda, este relógio democrático, aí que ele sabe que daqui 2 anos tem a eleição de meio de mandato e ele pode realmente, se as medidas não surtirem os devidos efeitos, ter aí uma perda nesse processo todo. Então é por essa razão que você vê esta movimentação de Trump. E vê uma coisa também muito interessante, né? Para quem estava apostando na questão da economia verde, em que o grande ganhador é a China, e isso o Trump falou, né? Ele deixou muito claro, inclusive dizendo que a China inventou essa história de aquecimento global. Foi muito interessante numa das entrevistas ele dizendo isso, justamente porque, se você pensar, em todos os aspectos, a China é a grande vencedora da agenda verde. Produção de painéis solares, produção de carros elétricos, produção de bateria, produção de carro híbrido, tudo que você olhar na questão painéis, já mencionei os solares, aqueles moinhos, né, para você gerar energia eólica, tudo isso é chinês. E nós estamos falando aí de uma economia nos próximos anos de 140 trilhões de dólares. E a gente já percebeu, quando os Estados Unidos sentiram que perderam a corrida do 5G, o diabo que eles fizeram com relação à tecnologia chinesa do 5G. Então Trump vai aí dar uma volta naquela questão da energia mais limpa, da questão verde, dá uma atrasada no relógio, porque ele sabe que os Estados Unidos perdem, e também baseado no fato que são hoje em dia o grande produtor de petróleo no mundo, eles vão empurrar muito mais tempo e querer garantir a questão do combustível fóssil por mais alguns anos. Então, essa é uma dinâmica que a gente começa a observar também. E isso que impulsionou também essa agenda anti-ESG como um todo, que não é só a questão verde, né? Os Estados Unidos eles tá mudando, inclusive, o pêndulo na questão ESG como um todo, né? Porque se você pensar,
vai numa pauta que vai direcionando num caminho em que a economia americana não é competitiva. Perfeito. Então, obviamente que você, ao perder competitividade, você puxa o freio de mão na tentativa de arrumar o carro, arrumar as coisas enquanto é possível, mas o problema é que quando você olha para o outro lado do Atlântico, os europeus veem nesta agenda a grande contribuição deles. Não no mesmo pé de competitividade com a China, mas numa competitividade na geração de inovação, de novas tecnologias vindas da Europa. Então o Trump mais ou menos prejudica a China e prejudica os europeus. Então por essa razão que a agenda é muito complicada nos próximos tempos. E que mais de grandes movimentos a gente tem visto no ano 2025? Hein? Então, você vê esta questão do combustível fóssil voltando à pauta. Você vê, no caso ali da guerra da Ucrânia, nós vemos uma Europa cada vez mais dependente, né? Os países europeus se tornaram, nesse processo todo, menos eficientes e eficazes, particularmente nesse processo todo resultante da guerra, e dependentes cada vez mais dos Estados Unidos, na questão tanto energética, não é? Os Estados Unidos cortaram ali a possibilidade de eles continuarem comprando petróleo russo, que fizeram ao longo da história, de importar gás russo, e também criar uma necessidade e uma dependência cada vez maior dos europeus com relação à defesa dos Estados Unidos. Então eu sempre digo que na guerra da Ucrânia você tem que levar em consideração se nós vamos ter um Trump estadista ou um Trump negociador. O Trump transacional, né, o Trump comerciante, pretende que a guerra continue porque ele se transforma e se consolida ali no grande fornecedor de energia para a Europa e também força os europeus a incrementarem seus gastos com defesa. Se você pegar hoje em dia, olhar somente no PIB da União Europeia, 2,5% em gastos de defesa, nós estamos falando aí de 700 bilhões de dólares por ano. E isso, obviamente, eles não vão comprar equipamento militar nem da China, nem da Rússia, vai ser dos Estados Unidos, não é? E junto a isso, e mais o petróleo, nós estamos falando aí de uma quantidade enorme de transferência de recursos da Europa para os Estados Unidos. Então, por essa razão que aquela história de que o Trump ia resolver a guerra de um dia para o outro, não aconteceu e não vai acontecer justamente porque ele está levando mais em consideração este lado comercial. Inclusive falando de os europeus aumentarem os seus gastos de defesa em 5%. A tendência é que o conflito aí com a Ucrânia continue ainda sem a perda de vista. Sem o suporte tão intenso dos Estados Unidos, mas com o objetivo de consolidar essa questão de garantir que os europeus assumam esse gasto maior com a questão de defesa. E é uma agenda que é já antiga dele, né? Obama já falava disso e o Trump no primeiro mandato foi muito enfático nesse sentido. Então a Europa está nessa situação complicada. Por essa razão que eu ainda acho que o acordo com o Mercosul não sai, não é, efetivamente, embora a gente tenha dado alguns passos, mas acho difícil os europeus resolverem essa situação, até porque a Europa passa por um problema de produtividade, uma letargia, eu diria uma malaise, né? Um sentimento coletivo de que o negócio não está indo bem. E aí você anda um pouco mais no mapa e você chega só aproveitando para fazer um spoiler que nossa próxima entrevista nós vamos falar justamente sobre o acordo União Europeia-Mercosul. Então, depois você me conta do que aconteceu efetivamente, né? Você demorar quase tantos anos para negociar um acordo e anunciar que o acordo foi assinado, mas sem efetivamente ter... dizendo que vai adotar a solução canadense, mas eu ainda não sei como é que isso vai ser efetivamente implementado. E, por outro lado, se você anda um pouco mais, a Ásia está numa situação em ebulição ainda, né? Os asiáticos estão felizes com a economia global, claro que sofreram
A China sofre as consequências da pandemia. Muita gente fala, não, a China não cresce em dígitos duplos, né, como era no passado, mas hoje em dia o crescimento de 1% da China valia 10% do passado. Então a gente sempre tem que levar esse aspecto em consideração e não ignorar que, claro, a China era uma economia que até 2018, 2019, baseava o seu modelo de crescimento econômico na exportação. Vem a Covid-19, o mundo congela, o mundo para de consumir, e aí o que nós temos? Uma China que também sofre as consequências de um mundo em recessão. Só que com uma capacidade rápida de revirar, e eles estão justamente nesse processo de transição de modelos de exportação para um fortalecimento do mercado doméstico. Só que é difícil você fortalecer o mercado doméstico quando as pessoas não estão vendo a economia crescer tanto quanto crescia anteriormente em razão do fato de que o mundo estava andando melhor. Veja, interessante, Maurício, até um pouco antes da pandemia, a União Europeia sempre foi o principal parceiro comercial da China. Nos últimos anos virou a Associação das Nações do Sudeste Asiático. Então você vê 8 países basicamente superando na relação comercial com a China aquilo que a União Europeia representava. E você sabe que a União Europeia tem o maior PIB global, né, se nós levarmos em consideração os 27 países. Então você nota que o mundo também está mudando e a China está olhando ali para a Ásia como uma grande área de crescimento e também como uma área principal de influência. E por fim a gente tem a África, que por incrível que pareça vem crescendo com o investimento chinês na questão de infraestrutura. Muita gente fala que os chineses estão criando ali armadilhas de dívidas, mas quando você conversa com o pessoal de Tanzânia e o que os investimentos chineses fizeram em matéria de infraestrutura, você vê que ali cresceu e tem crescido, né? Os chineses acreditam naquela história de que construa a estrada e fique rico, e até mesmo os generais da Tanzânia me disseram que quando fizeram a ferrovia, foram construindo tantas cidadezinhas ao redor que houve um crescimento econômico. E a África tem um grande fator positivo, que é o bônus demográfico, né? O único continente que vai chegar aí a uma população de mais de 2 bilhões de pessoas, em razão de um crescimento demográfico que o mundo hoje em dia inveja, em razão daquilo que a gente observa na Europa, na América Latina, no Canadá e em outras partes do mundo, até mesmo na China, né? Uhum. Então, os africanos têm essa força e isso é importante para o crescimento global. Nossa, isso é interessante. A gente, aqui no Instituto, a gente trabalha com países quase o mundo inteiro. E até hoje, um dos mercados que a gente menos explora é o mercado africano. E a gente sente um receio, assim, um freio muito grande dos empresários brasileiros em se relacionarem com a África, mas é um mercado realmente assim, em ascensão, muito grande, com muitos potenciais, né? E você enxerga que tem um futuro de crescimento ali para a África? Sim, a África assim como eu digo que o Brasil é um grande parque de diversão para os chineses, em razão da falta de infraestrutura que tem no Brasil. Embora a gente ache que tem uma boa infraestrutura, nós estamos super atrasados em questão de infraestrutura. A África mais ainda, não é? E a África é mais ou menos uma terra virgem em determinado sentido, naquilo que pode ser feito e naquilo que pode ser construído. Mas não podemos ignorar, por exemplo, que o Congo é o país que mais recursos minerais tem no mundo. E algumas coisas em África não fazem sentido. Você não tem uma integração regional de linhas aéreas. Se você está na África do Sul e você quer ir para o Marrocos, você tem que ir para a Turquia ou para a França, ao invés de ter um voo direto, isso é um problema. O fato, muitas vezes, e aí é até bem interessante quando a gente conversa sobre o subsídio europeu na questão agrícola, na África você sente muito isso. Você vai para alguns países africanos e você compra a fruta europeia mais barata do que a fruta local em razão dos subsídios. Por essa razão que eu acho que o acordo não funciona, não é? Nesse sentido, porque os europeus subsidiam muito a agricultura a ponto de ser mais barato que o africano produzir. E não faz sentido. Mas é um continente a ser explorado. E tem uma questão séria bancária também, né? De integração dos sistemas bancários. Também. E você tem a falta de confiança nas instituições. O grande problema africano foi que eles se transformaram em republiquetas. Os colonizadores também não deixaram
um legado decente na região, mas os chineses veem a África como a última fronteira, primeiro, do trabalho mais acessível, mais barato, e a última fronteira do crescimento econômico, onde o mundo precisa crescer e onde o mundo precisa avançar. E você tem ali uma série de possibilidades com relação a commodities, ao solo, mas a África também tem o mesmo problema que a América Latina tem na questão de infraestrutura. E deixa eu fazer uma pergunta. Falando em China e África, o Brasil ele faz parte do BRICS, né, que é o bloco econômico Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, e que agora entrou mais uma série de países, né, que virou o BRICS Plus. Qual que é a importância do Brasil fazer parte do bloco do BRICS, BRICS+, né? Os impactos, nós vamos presidir o bloco esse ano, as reuniões vão acontecer aqui, a cúpula do BRICS vai acontecer aqui em julho desse ano. Então, qual que é a importância da participação do Brasil nisso? O que pode agregar e como que a gente pode melhor explorar essa relação entre esses países? Maurício, o grande equívoco nosso nessa história toda é que nós olhamos, e eu vejo isso, muitos acadêmicos ou jornalistas, baseando-se na visão norte-americana ou europeia com relação ao BRICS, dizendo que nós não temos uma agenda comum, de que o BRICS é um acerto econômico, que nenhum país compartilha de nada parecido, que são países extremamente díspares, mas... e aí sempre citam que a China é a maior economia. Eu falo, se você olhar para o correspondente, o G7, você vai notar uma coisa importante nesse processo todo. O G7 também, a economia americana é maior que a dos outros, né, dos outros países que fazem parte do G7. O BRICS ele é mais inclusivo. Isso é uma coisa importante porque o mundo não é... se você olhar para o G7, o perfil de todos os países é exatamente igual, não é? Com o Japão, que é o único diferente. O BRICS tenta aí ter uma proposta diferenciada, claro, unindo alguns dos párias internacionais, porque você não pode ter um sistema internacional em que você cria países com que você não conversa, simplesmente porque não agrada algumas políticas que são implementadas naquele país e muitas vezes derivadas de políticas que o Ocidente tomou. Então, a gente observa isso, que o BRICS tenta ser mais inclusivo, religiões diferentes, históricos diferentes. Claro que a China é o grande país, a grande potência econômica do BRICS, mas nós temos a Índia no processo de ascensão e o Brasil como um país importante dentro do processo todo. E o Brasil tem uma função muito relevante dentro do BRICS, porque o Brasil tem um histórico consolidado de democracia, o Brasil tem uma soberania histórica, o Brasil é um país que tem exército, o chinês acha isso muito importante, no país tem a capacidade de se autodefender, e o Brasil tem aí uma voz histórica e um peso internacional que muitas vezes não leva em consideração a sua importância. E eu digo sempre uma coisa, Maurício, se você pensar, a estrutura do G7 é uma estrutura engessada. O Brasil nunca vai ter voz dentro do G7. E ser convidado a participar de reunião do G7 também não significa nada. Porque se participação na reunião do G7 significasse alguma coisa, a África do Sul seria o país mais desenvolvido, porque foi o que mais participou de mais reuniões dentro do G7. Então, o que a gente nota nesse processo todo é de que o Brasil tem, dentro do BRICS, a oportunidade de estar com as potências econômicas das próximas décadas, tem assento na mesa, tem direito à voz e a voto, é relevante e está, de alguma forma, participando na reconfiguração desta ordem internacional. Então, fora que, para o marketing do Brasil, é muito melhor você ser membro do BRICS do que ser uma potência emergente. E claro. Não é? Então, o importante, eu tenho observado isso na China, a percepção positiva do Brasil na China nos últimos 2, 3 anos tem sido extremamente incrementada, né? O Brasil é considerado um país importante no sistema internacional, embora a nossa diplomacia, o nosso poder executivo, até mesmo as nossas instituições, não levam em consideração ou não entendam o papel importante que o país tem.
Então, e aí é aquela questão do anão diplomático, aquilo que tem tudo para ser um gigante diplomático e muitas vezes se comporta de uma maneira equivocada. Então, isso é por falta de política externa, de entender exatamente a movimentação global. Perfeito. A entrada dos outros países agora no BRICS, nós tivemos a entrada de países que o Brasil não costuma ter relações, pelo menos empresariais, né, como a Arábia Saudita, a Etiópia. Como que isso foi visto a partir do olhar da China, a partir do olhar aqui do Brasil? Você que tem a dupla visão aí, né? Veja, você incluir a Arábia Saudita, não sei, finalmente entrou, ou porque acho que sim. Eles dizem uma hora que vão entrar, outra hora dizem que não, mas veja, você tem no BRICS algumas coisas que são bem interessantes. Quando você inclui Etiópia e Egito, você tem ali um caso de duas potências em conflito. Dois países, não potências, dois países em conflito, por causa da questão do Nilo. Uhum. Nós sempre acostumamos a pensar que o Nilo é egípcio, quando a origem do Nilo é na Etiópia. Uma grande parte, uma grande contribuição do Nilo é na Etiópia, e os dois quase que vão à guerra em processos constantes, porque o Egito utiliza o Nilo de uma maneira que prejudica os etíopes, né? Então, você colocar os dois numa mesa de negociação para desenvolvimento econômico é uma questão importante. Você colocar na mesma sala os sauditas e os iranianos também é importante. Os chineses conseguiram um acordo histórico entre sauditas e iranianos. Dois polos bem distintos na briga entre xiitas e sunitas, e que é um polo de instabilidade regional. Então, você colocar os dois juntos para fazerem parte de uma moeda de crescimento global é extremamente, de uma organização que promove o crescimento global, é extremamente importante. Você pegar a Rússia, que é o país que mais recursos minerais tem no mundo, em razão da extensão, e que vem sendo tratado como uma potência regional, um país de segunda classe pelo Ocidente, é um equívoco histórico nosso. Eu aprendi na China que os chineses falam, os russos não perdem guerra. Né? Historicamente, eles não perdem guerra, justamente porque a Rússia não ficou daquele jeito à custa de perda de guerras, não é? Mas sim um resultado muito positivo nesse processo todo. E não adianta nós querermos tratar de uma maneira hipócrita os países quando eles não obedecem algumas regras que o Ocidente, que sempre aplica aquela moeda de duplos valores, sendo utilizado no caso desses países. Então, a expansão do BRICS, incluindo também potências importantes como Emirados Árabes Unidos na questão do petróleo global, você vê que esta mistura, né, este melange que está sendo feito é importante para que nós tenhamos ali um BRICS que represente uma ordem internacional multifacetada e diversa, diferente daquilo que a gente via dentro do G7 ou mesmo no G20. Você precisa expandir e abrir as portas. Não adianta. Se nós acharmos que sanções comerciais funcionam, Cuba já teria caído, não é? O regime cubano castrista, estabelecido há mais de 6 ou 7 décadas, já teria caído por si só e não aconteceu. Então, quando as situações não funcionam, você tem que tentar novas fórmulas. E eu não sou eu que digo isso, é aquela famosa frase que se atribui a Einstein, dizendo que, e a gente não sabe se é verdade, né, mas atribuem a ele, se você misturar os mesmos ingredientes, você não vai ter resultados diferentes. Então, talvez o BRICS venha nesta ideia chinesa, indiana, de reformulação da ordem global, venha levar em consideração esses aspectos. Nossa, muito interessante. Acho que foi o raio-x mais interessante que eu já ouvi sobre, enfim, o funcionamento e a importância do BRICS. Uma outra pergunta aqui é o seguinte: você, professor, além de professor da Universidade de Relações Internacionais da China, também é Senior Fellow no Polycenter Institute for the New South. O que é esse instituto? O que ele faz? O Marrocos, não é, onde é a base e a sede do Instituto, tem buscado uma posição de maior proeminência regional e global. A gente sempre fala que existem países que deveriam ser muito limitados em razão daquilo que eles são efetivamente.
pela posição geográfica, pelo tamanho. Mas se você olhar, por exemplo, Portugal, é um país que é pequeno, 10 milhões de habitantes, mas quando você olha para a configuração diplomática global, você vê os portugueses muito bem representados. Na Secretaria-Geral das Nações Unidas, na Presidência da Europa, no Conselho da Europa, você vê os portugueses em várias posições, inclusive nós tivemos durante muito tempo o presidente da Comissão Europeia sendo português, então você vê que Portugal tem uma proeminência internacional. Isso é herança do colonialismo ou é questão de política mesmo? Uma política muito ativa do serviço diplomático português, de manter-se relevante dentro das instituições europeias e globais. E o Marrocos tem feito a mesma coisa nesse sentido. E alguns anos atrás, a OCP, que é a grande empresa de fertilizantes do Marrocos, numa iniciativa do rei do Marrocos, você observa que eles têm feito várias movimentações no sentido de transformar o Marrocos num importante jogador internacional. Inclusive o rei lançou recentemente uma iniciativa para o Atlântico, justamente no sentido de fortalecer essa integração do Atlântico, dos países atlânticos, para que aqui se tivesse uma região que pudesse não fazer frente àquilo que acontece na Ásia, mas que fosse um concorrente importante globalmente falando. Então, o Marrocos tem esse think tank. A gente tem uma conferência anual que é considerada uma das melhores do mundo, chamada Diálogos do Atlântico, e a ideia é trazer esta grande discussão sobre aquilo que nós chamamos de o novo Sul, né? o Sul global, mas não aquele Global South que a gente comenta, dependente ainda do Norte, no sentido de buscar uma aprovação, mas um Sul global, um novo Sul, como a gente chama, que seja mais propositivo na questão de se criar uma agenda internacional que promova maior desenvolvimento e que não seja uma agenda desglobalizante, como nós temos observado nos últimos tempos. Perfeito. E ainda perguntando um pouquinho mais da sua experiência recente, pessoal, você sempre foi um professor aqui muito admirado pelos alunos de RI aqui do Brasil, uma referência, e nós perdemos você lá para a Universidade da China, né, que é onde você está sediado agora. Como você tem visto a diferença aí na questão da formação mesmo, né, dos profissionais de RI, dos diplomatas aqui no Brasil, lá na China? Conta um pouquinho dessa tua experiência para a gente. Eu tenho o emprego que eu sempre sonhei. Não é? Confúcio dizia que se você gostasse daquilo que você faz, aquilo não é um emprego para você, é simplesmente um entretenimento. E na minha formação eu estudei Direito, trabalhei como advogado, fui presidente de empresa, depois eu fui dar aulas, aí eu sou membro de conselho de empresas ainda. Mas eu fui dar aula na Universidade de Relações Exteriores da China, que é a grande formadora de quadros diplomáticos para o Ministério de Relações Exteriores da China. A universidade não é ligada ao Ministério da Educação, mas é ligada diretamente ao Ministério de Relações Exteriores. Então, eu já tenho, acho que uns 80 alunos que são diplomatas chineses. Puxa vida! Não é? Que eles entram, fazem a graduação, depois prestam um concurso como servidores civis e entram. E, obviamente, em razão da universidade, tem uma facilidade mais rápida de entrar nesse processo. Infelizmente, os meus alunos, a grande parte deles não se tornou diplomata no Brasil, não é? Porque até nós temos alguns equívocos que eu acredito que nós deveríamos reformar na questão do nosso processo de admissão à carreira de diplomata. Até porque, pensa o seguinte, né, Maurício? Você precisa de pessoas que tenham capacidade de expressão idiomática. E por mais que nós achemos que o inglês é uma língua universal, e se você tiver alguém que fala chinês, que fala mandarim, que fala árabe, que fala hindi com fluência, isso é muito importante no processo. E nós deveríamos ter aí, muitas vezes, um serviço diplomático que levasse em questão a situação, o domínio das línguas, não é? Para você ter maior efetividade. E a forma como o nosso concurso é feito não
preza por este aspecto importante. Então, muitas vezes, nós temos muita gente que é concurseira, que se dá bem no exame, mas não tem efetivamente o cabedal necessário para ser um diplomata efetivo. E muita gente vai ser contrário, dizer que isso que é besteira que eu estou falando, mas nós vemos que os serviços diplomáticos mais ativos são aqueles que formam profissionais que têm influência nas línguas. A China faz isso, a Rússia fazia isso, os Estados Unidos também tem, e muitos países do mundo seguem este tipo de tradição, porque facilita na relação internacional. Então, aí eu dou aula para estes alunos. A universidade é a universidade onde os diplomatas chineses passam por processos de reciclagem. Então, constantemente nós temos vários cursos que pegam diplomatas chineses sendo reciclados na universidade. E nós recebemos muitos diplomatas estrangeiros das mais variadas partes do mundo. Cabo Verde, Afeganistão, do Egito, em que eles circulam justamente para conhecer a China, e a Universidade de Relações Exteriores da China é a que faz este tipo de, não de treinamento, mas de informação sobre aquilo que acontece na China e na diplomacia chinesa. Então é um prédio muito interessante, porque eu moro onde há estudantes estrangeiros, chineses que estão fazendo a sua pós-graduação em relações internacionais e, além disso, os diplomatas estrangeiros de tempos em tempos. Então, se você gosta de relações internacionais, não existe lugar melhor para você estar inserido. O problema é que está na China e é longe pra caramba, são 2 dias, são 24 horas voando e longe do Brasil, que é a nossa terra natal. Claro. E agora, de qualquer forma, a gente sempre ouviu falar que aqui o nosso corpo de profissionais aqui de carreiras diplomáticas do Brasil, né? As nossas equipes técnicas de Itamaraty, os nossos negociadores, eles são muito bons, muito admirados. Isso é uma realidade? Você enxerga isso? Existe uma admiração do Itamaraty porque nós, olhando para o mundo, não é? O serviço diplomático brasileiro é organizado, existe uma formação, um processo de formação. Uma grande parte dos países não tem isso. Mas, na minha humilde opinião, que nós precisamos alterar a forma como nós escolhemos os nossos diplomatas, como a carreira diplomática é feita, isso é uma realidade. E não sou eu que estou fazendo isso, não sou eu que estou comentando isso. A gente observa que isso é uma preocupação global, porque os assuntos mudaram, não é? Os assuntos mudaram e você precisa entender que a pauta comercial é importante, mas não é a única. E o que eu acredito é que talvez a nossa diplomacia tenha nos levado até esta posição de reconhecimento, mas não de relevância global. Perfeito. Então, isso na sua visão, acho que é um aspecto interessante. O Brasil ele sempre tem uma tradição de se colocar como um observador neutro dos grandes movimentos mundiais, né? É difícil você ver o Brasil engajando em alguma discussão relevante, geopolítica. Como você vê hoje essa postura? Nós devemos manter isso para evitar conflitos? Nós devemos mudar? Qual que é a tua visão? A Margaret Thatcher dizia que onde há consenso não há liderança, não é? Então, você esperar que a comunidade internacional atinja consenso, você nunca vai liderar nenhum processo. E o Brasil se espera do Brasil, em razão do seu tamanho, da sua posição regional, que tenha voz internacional. E não uma voz internacional só baseada na questão do meio ambiente, como eu ouço exaustivamente. Não, o Brasil é líder na questão ambiental. Nem é verdade nesse aspecto, porque o grande emissor de CO2 no mundo é o próprio mar, não é? Então, a gente sempre acha aquela questão de que o Brasil é o pulmão do mundo e se utiliza isso exaustivamente na questão de que o Brasil é essencial na questão ambiental. Isso é um equívoco. O Brasil tem outras capacidades. Nós somos o maior país de língua portuguesa no mundo. Temos aí uma comunidade de países de língua portuguesa que talvez não sejam tão relevantes economicamente, mas a língua portuguesa é uma das mais faladas do mundo e o Brasil deveria se preocupar com a disseminação da língua como uma forma de soft power. Os nossos irmãos portugueses têm o Instituto Camões distribuído pelo mundo no sentido de propagar a língua portuguesa. E nós esquecemos que língua é o ensino de línguas é um instrumento importante de soft power para você criar amigos ao redor do mundo que tenham interesse na sua língua. Então, e aprender língua e aprender a cultura do país também. Você aprende, né?
Quem aprende uma língua, me lembro que um professor meu dizia, quem aprende uma língua é como se tivesse duas vidas, né? Porque você tem acesso a um conhecimento que você não teria somente falando uma língua. E isso é importante para o país e para toda a população. Então, nós precisamos levar em consideração esse aspecto relevante de que o Brasil é um país grande, tem que ter uma postura grande e tem que saber posicionar-se. E eu sempre comento, o grande erro do Brasil, muitas vezes, é querer, né, estar constantemente aberto somente a receber investimentos estrangeiros, quando nós deveríamos desenvolver um capitalismo nacional muito mais intenso. Não é? E esse fortalecimento de um capitalismo nacional, não um capitalismo nacionalista, mas um capitalismo nacional com empresas nacionais e crescimento econômico, é importante para o Brasil no seu reconhecimento internacional. Então, é esse aspecto que eu acho relevante. O Brasil se comporta e está aquém das suas capacidades, justamente porque muitas vezes não tem a política externa necessária, não tem gente refletindo sobre o posicionamento do Brasil daqui 5, 10, 15, 20 anos. É isso, a gente ouve inclusive muitos diplomatas aqui dos países da América Latina, a estranheza que eles sentem, né? Do Brasil, por exemplo, nunca ter assumido a liderança do movimento da América Latina, aqui, do bloco da América Latina, porque teria todo o potencial para isso. Né? Teria, mas você precisa ter conhecimento aprofundado da região, precisa falar bem a língua, precisa entender a região, e não só isso, né? Você analisar as movimentações globais para você saber como vai se inserir. Eu canso de ouvir que o Brasil tem que ter uma posição equidistante com relação à China e Estados Unidos, quando os Estados Unidos são grandes concorrentes nossos no mercado chinês. Uhum. Então a gente tem uma esquizofrenia, muitas vezes, de uma subserviência cultural aos Estados Unidos e Europa, quando são concorrentes nossos em mercados asiáticos, em mercados africanos e outras partes do mundo. Então, mas isso passa por um pensamento de uma política externa que tenha o seu famoso Blue Book, né? Os japoneses produzem todo ano o famoso Blue Book, que é a política externa do Japão com relação àquilo como ele se relaciona com as várias partes do mundo. Eu nunca vi isso no Itamaraty. Uma vez me disseram, como é que é a política do Brasil com relação ao Gabão? Se você perguntar para um chinês, ele tira o papel e diz quais são os interesses, como é que funciona isso. Os Estados Unidos, os americanos fazem a mesma coisa. No Brasil, eles me disseram que eu tinha que ler o discurso do ministro de Relações Exteriores para entender isso. Então, enquanto a gente não tiver isso, e isso passa também pela questão universitária, né? Se você olhar o boom e o cabum dos cursos de relações internacionais, não é? A falta de interesse que surgiu, mas também a pesquisa, de você ter uma pesquisa e entender que o mundo não é só Europa, o mundo não é só Estados Unidos, o mundo tem Austrália, nós temos Oceania, nós temos a África, nós temos o Sudeste Asiático. O Sudeste Asiático é diferente do Sul da Ásia, que é diferente do Norte da Ásia, que é diferente do Oriente Médio. Então a gente tem que ter isso muito claro. E a gente precisa de especialista. Infelizmente, por causa de as nossas empresas ainda não serem globalizadas, talvez a gente não tenha o conhecimento necessário para entender o quanto isso abriria efetivamente portas para o país. Perfeito. E você vê, falando sobre isso, e aproveitando que você mencionou os Estados Unidos, a gente podia voltar um pouquinho para o momento que os Estados Unidos estão vivendo hoje. A gente tem visto que a tendência vai ser de um fechamento de mercado, um isolacionismo ali para proteção interna, pelo menos nas últimas medidas aí do Trump. Como é que o empresário brasileiro pode enxergar essa situação como uma oportunidade? O que é a melhor forma de enxergar o movimento dos Estados Unidos e o movimento do mundo para esse 2025 agora? Eu acho que é o momento de você tirar um pacote de pipoca e ficar comendo a pipoca esperando para ver. Porque, obviamente, o que você vai notar é o seguinte. Embora o Trump queira, ele só tem 4 anos de mandato, não é? E embora nós reconheçamos o dinamismo da economia norte-americana e do povo norte-americano, como Warren Buffett diz sempre, nunca aposte contra os Estados Unidos, mas 4 anos é pouco tempo para eles retomarem um processo de reindustrialização, de reconstrução de infraestrutura que o país necessita. Se você vai para um aeroporto nos Estados Unidos hoje, você fala que eles estão, comparativamente ao que você vê no Catar, na Turquia, na China, em outros países do mundo, você começa a notar que aquela infraestrutura está
antiquada para a necessidade atual do país. Mas, obviamente, que os Estados Unidos têm duas grandes vantagens, né? Eles têm uma língua que é universal, não criada por eles, mas que é essencial, e eles têm o dólar, né? Que lhes dá uma vantagem, como dizem os franceses, exorbitante com relação ao resto do mundo, porque todo mundo precisa de dólar e só tem um país no mundo que produz o dólar, e essa dependência é problemática para o mundo, mas muito benéfica para os norte-americanos. Agora, o Trump vai entender que ele só tem 4 anos e que todas as medidas que ele fizer podem, de alguma maneira, fazer com que os que são amigos hoje comecem a questionar a sua fidelidade. Porque a gente sempre fala, né? Você tem que ter o chicote e tem que ter a cenoura. Se é só o chicote, a possibilidade que as coisas comecem a dar errado é complicada. E é só lembrar também, né? Ali no Panamá, quando o Marco Rubio vai e impõe ao Panamá de que não pode fazer esse tipo de coisa, a minha grande pergunta é o que os americanos estão efetivamente oferecendo ao Panamá para contrabalancear aquilo que tem sido oferta chinesa nesse processo todo. Então, essa que é a grande dinâmica. Não é se Trump vai conseguir implementar isso. Obviamente que a preocupação é se ele faz isso e o J.D. Vance é eleito por 2 mandatos, aí sim nós temos um processo talvez de mudança efetiva nos Estados Unidos. Mas os próximos 4 anos, acho difícil que seja alterado tão significativamente o cenário. Tá. Bom, só para não deixar de mencionar, o que a gente pode falar para quem está ouvindo aqui em relação àquelas declarações mais extremas do presidente Trump no sentido de anexação do Canadá, da Groenlândia, de tomar o Canal do Panamá, né, de transformar o Golfo do México em Golfo das Américas. Parece que já está nos mapas, já está constando isso, né? Em alguns mapas já consta. Golfo da América, bem, você pode chamar o que você quiser, né? O Golfo Pérsico é chamado por uns de Golfo Pérsico, outros chamam de Golfo Árabe, né? O Golfo Arábico. Então, você pode chamar o que você quiser. Os argentinos até hoje chamam as Falklands e Malvinas, exatamente, né? Então, essa questão de nomenclatura, você pode fazer o que você quiser. Obviamente que o Trump tem as bravatas dele, nós sabemos que nos próximos anos serão 4 anos de Donald Trump, não é? Como protagonista, coadjuvante, com todos os papéis possíveis e imaginários, porque é a grande característica dele. Ele é um homem de mídia, antes de mais nada, e entende que isso é importante para criar ali uma imagem global com relação aos Estados Unidos, a sua força, e dizer que ele negociou. Você vê, não é, que muitos países retrocedem somente em razão da retórica dele. Não é? Ele afirma determinada coisa e a maior parte dos países, Colômbia foi um exemplo disso, no caso recente, retrocedem porque tem medo, porque vai que ele faz isso. Não é? Então é aquele cidadão que se mostra bravo e as pessoas, com medo de que efetivamente alguma coisa aconteça, decidem puxar o freio de mão para evitar que aquilo não se torne realidade. Então é aquele cachorro que ladra, mas que pode morder, e como ninguém sabe o tamanho da mordida, já se viu em algumas ocasiões, as pessoas ficam preocupadas. Então essa é uma grande característica do Trump. Agora, a grande preocupação que eu tenho é com relação àquilo que está acontecendo no Oriente Médio, particularmente no processo de Gaza. Esta é uma situação complicada, porque ele está falando ali de transformar Gaza num grande resort, né? Uma Riviera da região, mas a gente sabe que a questão ali é um pouco mais aprofundada, no sentido de você consolidar o Estado de Israel e, obviamente, impedir que os palestinos tenham acesso ali às grandes reservas de óleo, não de óleo, mas de gás natural, que permitiria, eventualmente, a Palestina, a Gaza e a Cisjordânia de terem uma independência econômica, coisa que não interessa a Netanyahu nesse processo todo. Então, Netanyahu está muito feliz com aquilo que Trump está falando, porque a gente sabe que a Riviera seria uma Riviera israelense com o domínio de Israel sobre a região, e aí nós teríamos outras discussões aí na questão do direito internacional. O grande problema e o grande erro de Trump pode ser que, de alguma forma, ele seja o responsável por colocar mais países no colo dos chineses, efetivamente, em razão
dessa postura de isolacionismo, ou, como eu sempre gosto de comentar, a questão do jogo de soma zero, em que só os norte-americanos ganham nessa situação toda, apesar de ele dizer que historicamente são injustiçados, que eles são perseguidos, mas nós não podemos esquecer que o sistema global foi feito por eles e eles foram, ao longo das últimas décadas, os grandes beneficiários. Nossa. Bom, a gente teve uma super aula aqui hoje, professor. Eu gostei muito dessa nossa conversa. Você vê, nós percorremos hoje aqui um pouquinho sobre panoramas dos Estados Unidos, de China, de BRICS, de G7, falamos de África, falamos de Oriente Médio. Então, como nós estamos já no final da nossa entrevista aqui, olhando para todo esse panorama geopolítico, social que a gente conversou, como você enxerga que vai ser a perspectiva para esse ano, para o Brasil? É um momento favorável? Vai ter dificuldades? Qual que é a tua visão? Como professor de Relações Internacionais que comenta, que discute sobre isso, né, em sala de aula com chineses, o grande desafio do Brasil, e essa é uma grande discussão que a gente tem, quando fala de Brasil com a China, a minha aula é sobre o mundo, né? A gente discute o mundo. Mas às vezes o Brasil passa numa questão. O Brasil precisa vencer algumas coisas que estão afetando a sua realidade. Em primeiro lugar, eu acho que nós entramos numa vibe muito negativa com relação ao país. Você não constrói um país achando que tudo que existe nele é ruim. Você não vai a lugar algum achando isso, não é? E não resolvendo problemas que precisam ser resolvidos. O primeiro pacto que existe, quando você vai estudar a filosofia da situação do Estado entre cidadão e governo, é a questão da segurança. É uma questão básica que, enquanto o país não resolve, a gente não consegue caminhar nas outras questões. Então você olha, um país que olha para si mesmo de uma maneira negativa, completamente. Se acende a televisão, é só coisa ruim. Né? Outro dia assisti o jornal, 90% crítico do Brasil. Não se fala nada de positivo que está acontecendo nesse país. Pesquisa em alguma universidade, alguma coisa assim. Não se constrói um país com uma imagem negativa 100% dele, porque nenhum país do mundo é o ideal. Isso é um grande equívoco que a gente acha, não, os Estados Unidos é melhor, a Europa é melhor. Quando a gente vai, sempre tem problema. Aí é a segunda questão da segurança. E terceiro, quando a gente olha, nós não podemos esquecer que o Brasil tem aí uma situação invejável diante do mundo. Nós não temos problemas efetivos de paz. Isso é verdade. A China e os Estados Unidos têm ali os dois melhores exércitos do mundo, né? Ele tem o Atlântico de um lado, o Pacífico do outro. O Brasil tem o Atlântico e tem a floresta amazônica, que é quase intransponível. Mas nós temos uma situação de uma região que vive em paz. A China gostaria de ter a fronteira do Brasil, porque os chineses estão cercados de 4 potências nuclearmente armadas: Coreia do Norte, Índia, Paquistão e Rússia. E tem a Coreia do Sul e tem o Japão. É uma vizinhança complexa que você tem que lidar e caminhar sempre ali pisando em ovos. E atravessando o mar, o vizinho dos Estados Unidos. É verdade, né? Então, você tem uma vizinhança muito complexa nesse processo todo. Então, o que a gente olha é que o Brasil precisa entender e resolver esses problemas. Educação, infraestrutura, tudo aquilo que a gente sempre fala, mas precisa tomar conta desses problemas para ser o verdadeiro senhor do seu destino e não ficar a reboque daquilo que é decidido em Washington, em Londres, em Bruxelas ou mesmo em Pequim. Então, isso é importante que os brasileiros compreendam. E o mundo vai caminhando, né, nesse contexto de que nós estamos passando efetivamente por um grande processo de transição global, em que o mundo que você e eu conhecemos, com Washington no centro de tudo, discutindo tudo e liderando tudo, não vai ser mais a realidade. Nós vamos observar aí muito tempo compartilhado, não é? Até porque os chineses não querem ser os xerifes do mundo. Isso é um aspecto muito importante que nós ocidentais não entendemos. A gente acha que os chineses têm que se comportar exatamente como os Estados Unidos. Não. A China quer ser a maior potência econômica do mundo, como sempre foi até o século XVIII, voltar à mesma posição, e a China quer continuar vendendo seus produtos, porque em 5 mil anos de história, a China sempre foi um país comerciante. A Rota da Seda leva produtos da China para a Europa, e não o contrário.
Então, esta é a ordem global multipolar que a gente esta é a ordem global multipolar que a gente vai enfrentar nos próximos anos e, graças a Deus, sem a necessidade de efetivamente a gente ter um grande senhor determinando o destino das nações. Essa é a grande característica que eu vejo nos próximos anos. Muito legal. Professor, muito obrigado pela tua presença aqui. Eu acho que não tinha pessoa melhor para estrear esse novo formato de programa do que você, que é um grande amigo nosso, um grande amigo aqui da casa, do Instituto. Então, espero que todos tenham aproveitado essa entrevista, tenham conseguido bastante informações e não percam os nossos próximos programas aí do Mundo em Pauta, do Brasil em Pauta, onde nós vamos sempre procurar trazer convidados. Claro que você levou a régua agora, mas vamos ter sempre procurar trazer convidados como nós tivemos hoje aqui, com informações interessantes para o mundo dos negócios, para as empresas. Então, obrigado mais uma vez, professor. Eu que agradeço pela oportunidade.